2 Samuel 12:16. Em nome de Jesus. Você trouxe aquele papelzinho amassado? Sim ou não? Depois, eu não sei se você já jogou, senão você joga aqui. Cada pedacinho desse aí representa a muralha ruindo. Diga glória a Deus. Essa é a fé, esse é o Espírito, essa é a visão. Esse é o propósito. Pastor, eu não tenho. No final você vai pegar aqui, pode escrever na hora e jogar aqui, em nome de Jesus. Amém? 2 Samuel capítulo 12, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Pode ler, gente? Olha o que diz aí, ó. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, depois de 7 dias consecutivos, da sua oração, do seu clamor, do seu rosto em terra, do seu jejum, ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos a nós, a nossa voz. Como, pois, como é que a gente vai chegar para ele e vai dizer, como lhe diremos que a criança agora é morta? Porque mais se afligiria, a situação ia piorar. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança. É morta a criança? E eles responderam: morreu. Para que ele se colocou a orar? Qual foi o propósito de Davi? Qual foi o objetivo de Davi? Orar, jejuar, se jogar com o rosto no pó, se esforçar, se empenhar, para que o filho dele vivesse, para que fosse curado, para que ele permanecesse. Eu estava assistindo um videozinho que a gente postou outro dia na página da igreja, de um filme que até foi feito para ser comédia, que é o Todo-Poderoso 2. E é uma cena interessante. E é bacana a gente ver esse tipo de coisa, esse lado das coisas, porque Jesus me ensina e te ensina que os olhos são a lâmpada do corpo. O que é que você está procurando? O que você estiver procurando é o que você vai encontrar. E quem está procurando direção, encontra direção. Quem está procurando escuridão, encontra. Primeira parte aqui, versículo 16, volta aí. Buscou Davi a Deus. Davi foi se aproximar de Deus. Ele tinha um objetivo dentro dele, que era pedir a Deus que o filho fosse curado. Mas ele busca a Deus, ele se aproxima de Deus. Ele estreita os laços dele, a intimidade dele com Deus. Ele se isola naquilo, tanto é que as pessoas se aproximam para falar com ele, para tentar levá-lo dali com a melhor das intenções. As pessoas vão até ele, falam para ele: rei, vamos comer, se levanta um pouco, vem aqui um pouquinho. Não está escrito nada disso aí, mas eu entendo que é a maneira que eles iriam se aproximar, porque eu faria isso, acredito que você também. Se você vai para erguer alguém, você vai argumentar com a pessoa, você vai falar: não, vem aqui comigo, vamos ali é melhor, ali vai dar para ter uma assistência melhor. Eles foram lá até ele, tentaram levantar, mas está escrito que ele não dava ouvidos, porque ele tinha um foco, que era Deus. Talvez esse seja um dos grandes diferenciais de Davi para os demais que sucederam ele. Eu estava assistindo esse videozinho aí. O ator, ele vem,
chega perto de uma mulher que está sentada numa mesa. Ele pergunta para ela, você está bem? Ela fala, não estou muito não. Ele fala, o que está acontecendo? Fala, é uma história longa. Ele senta do lado e fala para ela, eu gosto de história longa. Conta aí. Aí para resumir, ela fala assim, o meu marido é aquele que está construindo a arca. E o pior, ele disse que Deus é que mandou ele construir aquela arca. Aí o ator fala para ela assim, será que isso não é uma oportunidade? Aí ela dá aquela parada, começa a pensar, e ele faz uma pergunta, aliás ele faz 3 perguntas para ela. Ele fala assim, se alguém pede paciência para Deus, você acha que Deus vai dar paciência? Ou Deus vai criar uma situação para que ela tenha paciência? Você começa a entender, não? Quem sabe o que é paciência? Não é possível, mais gente sabe o que é paciência. Eu não vou pedir para você me explicar como é o que é a paciência. Mas eu queria que você agora, dentro de você, descreva para você mesmo a paciência. Qual o tamanho dela, qual a largura dela, qual é a forma dela. A gente não sabe. Você está entendendo ou não? Como é que a gente pede uma coisa que a gente não pode tocar? Algumas coisas nos são dadas para que a gente tenha elas, toque nelas, se agarre a elas. Outras, elas brotam de dentro da gente. Você está entendendo a palavra? Aí ele falou, se a pessoa pede paciência, você acha que Deus dá a paciência para ela? Ou ele cria a situação para que ela seja paciente? Se uma pessoa pede para Deus força, você acha que Deus pega a força, leva lá e fala, está aqui ó, usa ela 3 vezes ao dia, com uma colher de sopa, um copo, uma xícara? Ou ele cria uma situação para que ela seja forte? E aí ele faz a última pergunta, será que isso daí não é uma oportunidade? Para quem tantas vezes pediu para que a sua família fosse unida, para que ela agora amasse a sua família e se unisse cada vez mais ao seu marido, ele levanta, sai da cena e a cena acaba aí. Quer dizer, pelo menos aqui eu assisti, né? Ela fica pensando. Sabe o que estava acontecendo aqui? Davi tinha se afastado de Deus. Davi vem de um tempo onde ele, isso aí arrepia a gente. Davi ele vinha de um tempo onde ele devia ter ido para a luta, não foi. Relaxou, descansou, achou que não era o tempo, não era necessário. Ele tinha o suficiente para quê? Para vencer. O exército dele era numeroso, a força do exército dele era grande, os soldados dele estavam preparados, o general era competente, eles estavam diante de um inimigo que não era tão forte assim. O que aconteceu? Qual foi o resultado da batalha? Israel prevaleceu, mas Davi foi derrotado por ele mesmo. Ficou no castelo, ficou lá no palácio, saiu para dar uma volta, olhou, viu a mulher lá, aí se apaixona por ela, manda buscar, traz, adultera, a mulher engravida, a mulher é casada, ele tem que matar o soldado lá, o marido da mulher, tudo isso aí você já conhece. Cadê Deus nisso tudo? Cada vez mais distante, cada vez mais longe. E Davi está se distanciando de Deus. Mas Deus precisa e quer que Davi se aproxime dele. Eu estou tentando dizer que às vezes a gente passa por coisas que na verdade é Deus tentando aproximar a gente dele. Só que os caminhos dele não são os nossos, a maneira dele agir não é nossa. A gente não consegue enxergar. Hoje eu estava falando com uma pessoa exatamente sobre isso. E antes de eu ir lá ontem, eu fui lá em Mogi fazer uma visita a uma senhora que teve um princípio de infarto. Está internada. Eu saí de Osasco, fui em Mogi das Cruzes, são mais de 80 quilômetros. Cheguei lá, não pude entrar, porque o hospital disse que não pode. Falei, mas é visita religiosa. Eles falaram, mas está restrito, não pode. Eu falei, tudo bem, eu não vim aqui para arrumar enguiço com segurança do hospital. Eu vim para dar uma palavra para a família. Eu acho que é esse o propósito de Deus. Eu consegui falar com eles. E fazer gente que estava distante de Deus há muito tempo começar a olhar para Deus com outros propósitos. E no meio daquilo que eu estava falando,
Uma outra moça que estava do lado estava falando, começou a contar a história dela, dizendo o seguinte: eu era casada com um homem maravilhoso, e esse homem, nós tínhamos um casal não, eram duas meninas, né? 3 filhos, mas as meninas eram gêmeas. Olha só, gente, presta atenção. As meninas gêmeas, criancinhas, eles entraram no carro e ele foi comprar um tempero para poder fazer a janta. Chegou num tal de um trevo lá da Mogi Bertioga, saindo de Mogi das Cruzes, como quem vai descer para Bertioga. Um caminhão vinha vindo, deu seta, entrou, o marido achou que podia cruzar o trevo. Quando ele atravessou, o caminhão que vinha atrás pegou o carro no meio. Matou o marido e as 2 filhas dessa mulher. Eu não saí de lá para fazer. Pode ficar à vontade, gente. Entra, senta. Pode entrar. Eu não saí daqui para ir lá falar que Jesus é vivo e que Ele fortalece, que Ele cura, que Ele restaura. Para essa mulher, eu fui lá para fazer uma visita para alguém que eu conhecia há muito tempo e que teve um princípio de infarto, estava internada. Essa era o meu pensamento. Foi para isso que eu saí. E vou falar para você, pensei várias vezes: meu Deus do céu, vou sair daqui do jeito que as coisas estão. Dinheiro que não é fácil para ninguém, ter que abastecer 80 quilômetros para ir, mais 80 para voltar, dá quanto? 160. Você precisa abastecer o carro. Mas na verdade não era por causa dela, porque ela que sofreu o princípio, está muito bem, está inteira, está falando. Falou para o filho: você já cuidou do papagaio, do periquito, o cachorrinho, deu comida. Já... A mulher que foi o motivo da visita está bem, está tudo bem com ela. O propósito não era ela, eram aqueles que estavam distantes de Deus, que se afastaram de Deus, que nem era para estar ali, porque só estão deixando entrar um, e ela foi lá na cabeça dela para visita para a madrinha. Chegou lá, não pôde entrar, como eu não pude entrar. O Davi está se colocando de joelho, está botando a cara no chão. A Bíblia, a palavra, está me dando uma palavra que está me mostrando um caminho usado por Deus. Deus provoca toda essa situação, tudo isso acontece para que Davi se aproxime de Deus, a tal ponto que nada do lado de fora interfira na comunhão dele com Deus. E olha que Davi não foi para dentro do templo, não foi a igreja, não foi a placa, não foi a religião, porque não era isso que ia aproximar Davi de Deus, mas era o coração dele voltado. Não sei se você está conseguindo, se eu estou sendo claro o suficiente. O outro da visita, semana passada, disse que foi fazer, se sentiu mal, fez o exame, agora constou que está com diabetes. É outro que estava a quilômetros já da sua comunhão com Deus, da sua proximidade com Deus. E as pessoas se perguntam, essa mesma mulher que perdeu as 2 filhas e o marido, 2 anos depois ela conheceu uma outra pessoa, se relacionou com essa pessoa e foram viver juntos. E essa outra pessoa também acabou que faleceu. Você imagina a cabeça de uma pessoa dessa com relação às coisas de Deus? Se você e eu, se a gente analisar friamente, o que Davi foi fazer aí foi o quê? Foi pedir a Deus que curasse o filho. Como é que a gente lida com as respostas que para nós são negativas? Como é que nós ficaríamos se a gente fosse lá e pedisse para Deus? Muitos de nós já fizemos isso e a gente já questionou em algum momento. Eu pedi tanto a Deus, eu orei tanto por fulano, e cadê o fulano? Acabou que morreu. Eu orei tanto por essa porta que se abrisse, eu pedi tanto para isso, eu pedi tanto para aquilo. Você e eu, às vezes a gente não entende que o propósito não é esse, a questão não é a porta abrir, ou a esse ou aquele curar, mas é a gente se aproximar a tal ponto que a gente se torne um com Deus, e a força dele esteja dentro da gente, para que a gente permaneça de pé para enfrentar, seja qual for a situação que vier. Porque o que a presença de Deus traz para a gente é força. Não adianta vir na igreja e achar que daqui para fora vai vir um passe de mágica e tudo vai se transformar. Não, não é assim. A transformação tem que começar primeiro dentro da gente, e depois o lado de fora começar. Agora essa transformação também não é mágica. Não é porque você veio hoje na igreja
ou porque você ouviu uma palavra, ou porque você participou de um propósito, ou fez uma campanha, que tudo vai se transformar. Não, a partir daquele momento, se aquilo que está sendo dito entrar dentro do teu coração, se aquilo promover dentro de você a mudança, aí sim a tua vida passa a mudar. Essa é a razão de tanta gente entrar para dentro da igreja, frequentar a igreja e ser frustrado lá fora. É o mau testemunho, é a decepção, é a frustração. Fala que ora e não vê acontecer. Por quê? Porque está esperando mágica. E Deus não faz mágica. O que a igreja faz é isso aqui, ó. Ela reúne as pessoas sentam para ouvir. Ouvir o quê? Uma direção que vem da parte de Deus. É como se ela tivesse, como Davi, se lançado aos pés do Senhor para ouvir o que Deus ia fazer. E o medo dos de fora era falar para ele, que era o rei, que a criança tinha morrido. Que os 7 dias de oração, os 7 dias de jejum, os 7 dias de cara no pó, não tinham trazido resultado nenhum. Isso para quem estava do lado de fora olhando. Mas para Davi, para o coração dele, para a comunhão dele com Deus, a situação era outra. Porque se alguns, quando a decepção bate, se quebram, se ferem, choram, se chateiam, se tristecem, desaparecem. Olha o que aconteceu aí. Eu parei em qual versículo? Perdão, 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele se renovou, se revigorou, se fortaleceu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança pela criança viva jejuaste e choraste. Porém agora, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei. Porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora é morta. Por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará. Daí para frente você vai ler que ele vai para casa, volta, vai lá, toma um banho, chama a mulher, consola ela, e depois eles juntos têm outro filho. Quer dizer, a vida segue. Ao invés dele cair, dele se prostrar, dele desanimar, dele desacreditar, como a grande maioria faz, como aqueles que estavam ali ao redor dele fizeram, sem entender nada, com medo de falar para ele, dar má notícia para ele, temendo o que viria depois disso. Veja que acontece um processo contrário da lógica. A lógica era o desânimo. Ele foi lá orar para o filho viver. Ele foi lá orar para o filho reanimar, para ser curado. E a resposta que vem qual que é? A resposta que vem não é o filho, é dentro dele. Deus fortalece ele a tal ponto que ele fica de pé e ele segue a vida dele em frente. Tem coisa que vem para tentar abater a gente, mas tudo é uma oportunidade da gente glorificar Deus através da nossa vida. Quem faz a escolha é a gente. Hoje eu ouvia alguém falando do diagnóstico do médico e dizendo que há 2 dias atrás os médicos disseram que era muito difícil, que não tinha chance, que não dava para tratar. Aí as pessoas disseram: nós fomos ontem levar essa pessoa, um familiar nosso, para fazer um exame, para ver se ela ia poder fazer o tratamento da quimioterapia. E quando a gente chegou lá, os médicos disseram: hoje ela já vai começar a fazer a quimioterapia. Para mim e para você, para a gente que vive dentro da igreja, que lê a Bíblia, nós que cremos, temos a nossa fé, e a gente está sempre orando pela cura, a gente está sempre orando pela vida. Isso não pareça um milagre, mas para quem estava enganado de tudo e todas as portas estavam fechadas, eles saíram de lá contagiados e animados, vendo Deus agindo na vida deles. Se eu pudesse escolher, se dependesse de mim, e eu acredito que não sou só eu não, vou pegar um gancho naqueles que estão criticando aí: cadê os pastores que curam? Pastor não cura ninguém não.
Não cura hoje nem nunca curou. E se ele achar em algum momento que ele cura, ele só está enganando a ele mesmo. Quem cura é Deus, quem liberta é Deus, quem livra é Deus, quem ressuscita é Deus, quem restaura é Deus, e quem prospera também é Deus. Se fosse eu, os meus caminhos, a minha forma, eu já iria lá e já colocaria a mão lá no lugar, tiraria o tumor e a pessoa estaria curada. Mas eu não sei a obra que Deus tem para todo aquele povo, para toda aquela gente. Eu só sei de uma coisa: tudo se trata de uma oportunidade para Deus ser glorificado através da nossa vida. Como é que você escolhe enxergar o que você está vivendo hoje, ou passando, ou enfrentando? O importante é quando você sair daqui, você sai daqui revigorado, fortalecido por esse pão, que é a presença de Deus dentro do teu coração. Porque Ele estando dentro de você, você terá força para enfrentar qualquer situação que vier contra a tua vida. Fica de pé no seu lugar.